de alto para os irmãos. Bom, irmãos, nós resolvemos refazer praticamente a última live. Nós resolvemos refazer ela novamente porque alguns documentos aí ficou faltando na live anterior. Aí eu resolvi refazer essa live novamente. Não vou pegar tudo que foi falado na live passada para não ficar grande essa live aqui. Mas resolvemos refazer ela novamente. O irmão vai colocar a capa aí agora do título da live aí. Então, o que acontece, irmãos? Alguns documentos foi deixado fora da live anterior. Aí, nessa live agora, nós vamos tentar colocar todos os documentos. Por quê? Porque nós queremos mostrar que a adulteração com respeito ao nome do Eterno na Escritura ocorreu quando as Escrituras foi traduzida do hebraico para o grego. No grego é que houve a corrupção. No início, não, mas depois de 50, 100 anos depois dos apóstolos, os pergaminhos foram totalmente deturbados e corrompidos, e ali foi tirado-se o nome do Eterno das escrituras gregas. Mas eu quero mostrar que o grego lá antigo, que os apóstolos escreveu ali, os primeiros pergaminhos, ainda continha o nome do Eterno. Ou seja, o Novo Testamento continha o nome do Eterno, que é Ial. Nós vamos mostrar isso nessa live mais uma vez, usando documentos gregos aí e usando alguns vídeos. Tem alguns vídeos aí que nós já usamos em outras lives aí, mas eu peço aos irmãos para poder ter paciência e assistir mais uma vez aí, porque tem outras pessoas que vai estar vendo pela primeira vez. Estamos repetindo, mas também é bom que para a nossa edificação, porque quanto mais nós vemos esses vídeos, mais a nossa mente abre e mais o nosso entendimento fica claro com respeito ao nome do Eterno e ao nome do seu Filho, mostrando que o nome do Pai é Ial e o nome do Filho é Iaush. Eu vou estar usando o quadro, mais uma vez aqui com as letras em grego, em português, grego e hebraico, né? Mostrando aí o nome do Eterno sendo traduzido do hebraico para o grego, do grego para o português, como é que ficou. E mostrando que a tradução correta é Ial. Então, irmãos, eu também quero falar sobre a edificação da igreja no finalzinho. Vou trazer uma palavra sobre a edificação da igreja, sobre a edificação do templo do Eterno. E eu vou mostrar mais uma vez que é impossível haver a edificação do templo do Eterno, da igreja do Mashiach, sem o nome do Mashiach. Sem o nome do Mashiach, não tem edificação do templo do Eterno. O Eterno precisa de um templo para poder habitar dentro desse templo. E esse templo é a sua igreja. Hoje, na era do Novo Testamento, o templo é a igreja do Eterno. Porém, sem o nome do Mashiach, essa igreja não pode ser edificada. O templo do Eterno não pode ser construído. Então, eu quero falar sobre isso no finalzinho dessa live. E o importante para a gente entender essa questão do nome do Eterno e entender a questão da edificação da igreja, o mais importante é nós conhecermos a história de Israel e a história da igreja. A história de Israel, o que aconteceu no Velho Testamento, ali, o que aconteceu com eles, e entender também a história da igreja, que começou quando Yahushua morreu e ressuscitou. Ali nasceu a igreja do Mashiach. Então, nós vamos trazer para os irmãos aqui as duas histórias, a história de Israel no Velho Testamento e a história da igreja. Isso eu vou falar no finalzinho da live, não vou falar agora no início. Porque Israel é uma sombra da igreja do Mashiach no Novo Testamento. É tanto que lá fala a congregação de Ial, é chamada de congregação. A palavra igreja no Novo Testamento, correto, é congregação. Por isso que algumas traduções, como a tradução do Testemunho de Jeová, não fala igreja, fala congregação, porque a palavra correta é congregação. Então, a congregação do Eterno no Velho Testamento, os judeus, os ialdins, eles é uma representação da congregação do Mashiach no Novo Testamento, congregação de Yahushua no Novo Testamento. Então, tudo que aconteceu com eles lá no Velho Testamento é apenas sombra do que haveria de acontecer com a igreja no Novo Testamento. Se existe a sombra, existe a substância. Por exemplo, quando eu estou em pé, ou você está em pé aí, ou você coloca uma cadeira no sol, aquela cadeira ali, ela é a substância. Dela vem a sombra. Se tem a sombra, é porque tem a substância. Então, Israel é a sombra da igreja no Novo Testamento. O templo do Eterno no Velho Testamento é a sombra do templo do Eterno no Novo Testamento. Lá é uma sombra. A realidade, a substância, está no Novo Testamento. Vou passando aos poucos aqui para mim não confundir. O que acontece, irmãos? Para mim conhecer o verdadeiro nome do Mashiach, eu tenho que entender, e o verdadeiro nome do Eterno e o verdadeiro nome do Mashiach. Para mim conhecer esses dois nomes,
A primeira coisa que eu tenho que entender é que esses dois nomes estão escritos na Bíblia hebraica, lá em Israel. Tem ela aqui, ó, a Bíblia hebraica aqui, traduzida do hebraico. O nome do Eterno, a primeira vez que ele foi escrito, tanto o nome do Eterno quanto o nome do Mashiach, a primeira vez que ele foi escrito em hebraico. O hebraico foi a primeira língua que surgiu no mundo. Adão e Eva, eles falavam hebraico. Depois ali, que aconteceu ali, aquela questão ali, aquela confusão na Torre de Babel, é que os homens passaram a falar outros idiomas. O Eterno falou, desçamos e confundamos a linguagem do homem, para que um não possa entender a linguagem do outro. Ali surgiu os idiomas, mas o primeiro idioma que existiu no mundo foi o idioma hebraico, e a Bíblia foi escrita em hebraico. O nome do Eterno, então, no hebraico aparece como Yod, He, Vav, He. O nome do Filho aparece Yod, He, Vav, Shin, Ai. Essas 5 letras contêm o nome que é composto o nome do Mashiach. Então, o que acontece? O nome do Mashiach, ele foi profetizado no Velho Testamento. Eu tenho que entender isso para me poder entender se eu estou servindo o verdadeiro Mashiach ou se eu estou servindo um Mashiach falso, criado pelo catolicismo romano, que é o que muitos estão seguindo hoje, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o Mashiach verdadeiro que desceu lá na terra de Israel e morreu pregado no madeiro. O nome do Mashiach verdadeiro é Yahshua. O nome do falso é Jesus. No latim é Iesus. Iesus significa isto é porco. Yahshua significa Yah salva. Yah é a salvação. Yah é o nome do Pai, o nome do Criador. Yahshua é o nome do Filho. Então, eu tenho que entender que o nome do Filho foi profetizado para me saber qual é o verdadeiro Mashiach que viria a este mundo morrer por mim. E o nome do Mashiach foi profetizado em algumas pessoas, como, por exemplo, Josué, livro de Números, capítulo 13, versículo 16. O seu nome antes, na Bíblia Almeida, está Oséias. Na verdade, era Alxa. E aí o Eterno deu uma ordem para Moisés mudar o nome dele. De Alxa passou a ser Yahshua. Na sua Bíblia de Oséias passou a ser Josué. Mas não é Oséias e nem Josué. É Alxa que passou a chamar-se Yahshua. Por que ele recebeu esse nome? Porque ele ia introduzir o povo de Israel na terra de Canaã. A terra de Canaã representa a glória e representa o reino milenar do Mashiach. Então ele representava o Filho do Eterno, que estaria liderando o seu povo no Novo Testamento para poder entrar no reino, entrar lá na glória e entrar no milênio. Ele era uma tipologia de Yahshua. Josué, seu nome era Yahshua, o mesmo nome do Filho do Eterno. Quando o seu nome foi mudado, ele passou a ter o nome do Filho do Eterno, que viria no futuro, nascido de Miriam, Maria. Então ele recebeu um nome profético. O nome de Josué era um nome profético. Ele recebeu o nome de Yahshua. Por quê? Porque ele representava o Filho do Eterno, que estava liderando o povo de Israel a entrar na terra da promessa, na terra do descanso. E Yahshua, o Filho do Eterno, veio com esse nome porque ele vai introduzir os vencedores no milênio, no reino milenar e lá na glória. Então, esse nome Yahshua, que vem do hebraico, é um nome profético. E no livro de Zacarias, capítulo 4, e Zacarias também, capítulo 6, principalmente capítulo 6, versículo 11 em diante, lá fala de um sumo sacerdote que sobre ele estaria uma coroa e ele seria sacerdote e rei ao mesmo tempo. Ele seria sumo sacerdote e rei ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele representava o Filho do Eterno que viria nessa terra para se tornar rei e sacerdote. Yahshua é o sumo sacerdote e ele é rei também. Então Yahshua se tornou sumo sacerdote e se tornou rei. Esse homem que está registrado no livro de Zacarias, capítulo 6, versículo 11 ao 12, ele era sumo sacerdote e rei ao mesmo tempo. Leia lá. Lá fala assim, coloca a coroa na cabeça do sumo sacerdote Yahshua. Na sua Bíblia está Josué, mas é tradução errada. No hebraico é Yod, He, Vav, Shin, Ai, Yahshua. Então, era um nome profetizado. E o Eterno falou o quê? O Eterno falou, ele edificará o meu templo. Então, ele era uma representação do Filho do Eterno que haveria de edificar a igreja do Eterno, que seria o seu templo. O Eterno, então, tem um templo para ser edificado no Novo Testamento. Esse templo é o seu povo, é um templo vivo. São os crentes. Mas, porém, eu vou mostrar aqui que nem todos vão participar dessa edificação, da mesma forma que Israel não participou, nem todo Israel participou da edificação do segundo templo, na época de Neemias e na época de Zorobabel. Então, eu espero que até aqui os irmãos tenham entendido. O Filho do Eterno
para mim saber qual é o verdadeiro Machia que haveria de vir nessa terra, eu tenho que saber qual é o seu nome que foi profetizado no livro de Números e no livro de Zacarias. Esse nome foi profetizado. Por quê? Porque nesse nome está contido também o nome do Pai. Por isso que eu falei, Yahshua significa Yah salva. Yah é a salvação. Você está testemunhando que o eterno, o Criador do universo, que se chama Yah, é a salvação. Porque a palavra Shah, no hebraico, significa salvação, salvador. Então, Yahshua significa Yah é a salvação. Yah é o salvador. E aí o que acontece? No livro de Números, capítulo 6, versículo 27, o Eterno fala assim: coloca o meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu possa abençoá-los. Na sua Bíblia, todos os nomes foram deturbados na sua Bíblia Almeida. Você lê João, você lê Mateus, não é Mateus, é Matite Ial, presente de Ial. Não é João, é Ial Hana, que significa Ial é gracioso. Não é Jeremias, é Irmial. Não é Joaquim, é Ialquim, que significa Ial eleva, Ial exalta. O Eterno pediu para colocar o seu nome sobre os filhos de Israel para que eles fossem abençoados. Da mesma forma também ele pediu para Maria, Miriam, colocar o nome da criança de Yahshua, quando ele enviou o anjo Gabriel lá do céu até a pessoa de Maria e falou para ela: você vai colocar o nome da criança de Yahshua. Lucas capítulo 1, versículo 21. Então até aqui os irmãos entenderam que o nome do filho tem que conter o nome do pai. Se não contém o nome do pai, não é o nome do filho. Portanto, não é um nome verdadeiro. E isso faz uma grande diferença, porque lá na frente eu vou mostrar para você no final da live que sem o nome do Machia não existe a edificação do templo do Eterno, que precisa ser edificado na era do Novo Testamento. Eu vou mostrar para os irmãos isso. E aí os irmãos vão entender o porquê que o inimigo, Satanás, fez de tudo para que o nome do Eterno e o nome do seu filho fosse ocultado de toda a igreja do Machia, fosse ocultado e até mesmo tirado de algumas traduções, como a tradução grega. Não, aliás, tirou de todas as traduções, só não tirou da tradução do hebraico. No hebraico aparece Iod, Re, Vav, Shin, Ai, o nome do Machia. O nome do Eterno aparece Iod, Re, Vav, Re. O nome do Eterno, então, só não foi tirado da tradução hebraica, mas das outras foi tirado por influências de homens que foram doutrinados por Satanás. Homens influenciados pelo diabo tiraram o nome do Eterno das traduções que foram feitas para outros idiomas. Por exemplo, no Velho Testamento, o nome do Eterno aparece 6.828 vezes. Porém, na nossa Bíblia Almeida não aparece o nome do Eterno. Aonde o nome do Eterno aparece 6.828 vezes. No Velho Testamento foi colocada a palavra Senhor no lugar, no português. No grego foi colocada a palavra Kyrios, que é o mesmo significado, Senhor. Então, Satanás fez de tudo para poder ocultar, tirar o nome do Eterno e o nome do seu Filho das Sagradas Escrituras, porque ele sabia que sem o nome do Pai, sem o nome do Filho, a igreja, o templo do Eterno no Novo Testamento, não pode ser edificado. Por quê? Porque o nome do Machia é o fundamento do templo. Mas aí você vai dizer, mas eu posso falar Jesus? Não. O nome do Machia tem que trazer um significado específico, apontando para o Eterno como Salvador. Jesus não afirma que Yahweh é o Salvador, que Yahweh é a redenção. Não afirma. Yahshua, sim. Yahshua afirma que o Pai, Yahweh dos Exércitos, é o Salvador e identifica quem ele é. Então, o que acontece? Vou começar lendo alguns versículos, nem todos, e é só no início também que eu vou ler alguns versículos, depois eu vou passar para o quadro e depois eu vou falar sobre a edificação da igreja mais uma vez. Na próxima live nós vamos falar do Apocalipse 13, dar continuidade no estudo do livro de Apocalipse. Nós paramos ali no capítulo 12, aí nós vamos falar do capítulo 13. Vamos falar da besta, vamos falar do Império Romano. Mas vamos lá, então o que acontece? O Criador tem um nome, e ele quer ser conhecido por esse nome, ele tem um nome. Vou ler. Salmos, se você quiser ir anotando na sua casa, você vai anotando na sua Bíblia aí, e ou vai anotando no caderno aí, se quiser acompanhar, ou depois também, depois da live, esteja à vontade aí. Aqui diz assim, Salmos 83, versículo 18, diz assim, vou ler o 17, cobre-lhes a face de vergonha, para que busquem teu nome, Yahweh. Na Bíblia, Jerusalém, aparece Y-A-H-W-E-H. Yahweh, ou Yahvé, na Bíblia Jerusalém. Mas na Bíblia hebraica vai aparecer Yod, Re, Vav, Re. Tá vendo aí? Então, para que busque o teu nome, Yahweh. Fiquem envergonhados e perturbados para sempre. Sejam confundidos e arruinados. Saberão assim que só tu tens o nome de Yahweh, o Altíssimo sobre a terra inteira. Assim eles ficarão sabendo que tu tens um nome, que só tu é chamado pelo nome de Yahweh. Então, o Eterno tem um nome.
Várias passagens da Bíblia, a Escritura nos mostra que ele tem um nome. Então é Salmos 83, versículo 19. Agora eu vou ler Isaías 42, versículo 7. Versículo 7 e 8. A fim de abrires os olhos dos cegos, a fim de soltares dos cárceres os presos, e da visão os que habitam nas trevas. Eu sou Yahweh, este é o meu nome. Então o Eterno está falando, eu sou Yahweh, este é o meu nome. Temos que conhecer o Criador do Universo pelo nome dele. Todas as religiões aí têm o seu Criador. Alá é do islamismo, Buda é do budismo. Tem vários deuses aí. Lá no Egito tinha vários nomes de deuses quando Moisés foi lá libertar aquele povo. Por isso que ele perguntou, quando eu for lá, ele perguntou para Yahweh lá diante da sarça, quando eu for lá me apresentar a eles, vai perguntar quem te enviou, o que eu direi? Yahweh falou, eu sou Yahweh. E é assim que eu serei conhecido de geração em geração. Então ele tem um nome. Vou pegar aqui, ó. Isaías 54. Deixa eu pegar aqui. 54, 5. Aqui diz assim, porque o teu esposo será teu criador, e Yahweh dos exércitos é seu nome. Mais uma vez, mostrando que o Eterno é chamado por um nome nas Escrituras. Ele quer ser chamado por esse nome. Vou ler aqui em 2 Crônicas 6:33, que vai dizer assim, que tu também ouças desde os céus teu lugar de morada, e que faças tudo o que o estrangeiro te pedir, para que todos os povos da terra conheçam o teu nome e tenham assim como o teu povo Israel faz. E temam assim como o teu povo Israel faz. E para que saibam que o teu nome é invocado sobre essa casa que construiu. Então, aqui o autor está falando que o Eterno, ele tem um nome. Viu aí o que ele falou? Para que o estrangeiro saiba qual é o teu nome, tá vendo? Ó, o estrangeiro te pedir para que todos os povos da terra conheçam, aliás, para que todos os povos da terra conheçam o teu nome e tenham assim e temam assim como o teu povo Israel o faz, e saibam que teu nome é invocado sobre essa casa que construiu. O nome do Eterno, então, era invocado no templo que foi construído por Salomão. Aí o versículo, se o irmão quiser aproximar, esse é o versículo de Êxodo 3, versículo 15. Lembrando que tem o versículo 14 aí, ele tem um acréscimo nele, um parêntese, onde fala, eu sou o que sou, te enviou. Na Bíblia de Jerusalém, quando você olha no rodapé, está mostrando que é um acréscimo. O Eterno já falou logo de cara. E o Altíssimo de Jacó me enviou a voz. Este é o meu nome, e eternamente. E este é o memorial de geração em geração. Alguma solução fala. E é assim que serei conhecido, de geração em geração. Então, irmãos, ele quer ser conhecido pelo seu nome. No livro de Provérbios 30, versículo 4, já citei esse versículo várias vezes quando eu falo do nome do Eterno, porque ele é tremendo. Quem subiu ao céu e desceu, quem amarrou as águas na sua roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra. Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. O autor está fazendo um desafio, uma pergunta para nós respondermos quem criou os céus e a terra e qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho. Então, é importante saber esses dois nomes, o nome do pai e o nome do seu filho. O nome do pai é Yahweh e o nome do filho é Yahshua. Por quê? Porque o nome do pai está contido no nome do filho. Vou estar lendo aqui no livro de... Não vou ler todas as passagens. O livro de Provérbios, capítulo 18, fala que o nome do Eterno é Torre Forte, o lugar que nós podemos buscar abrigo e proteção. Provérbios 18, versículo 10. Joel fala, e todo aquele que invoca o nome de Yahweh será salvo. Joel 2, 32. No livro de Miqueias, deixa eu ver o versículo, deixa eu ver se eu acho aqui. Miqueias, achei aqui. Miqueias, capítulo 4, versículo diz assim, sim, todos os povos caminham cada qual no nome do seu Deus. Nós, porém, caminhamos no nome de Yahweh, o nosso Criador, para sempre e eternamente. Aqui ele está falando, aqueles que estão servindo aos deuses pagãos estão andando no nome do Deus deles. Buda, Hare Krishna, Alá. Nós caminhamos no nome do nosso Criador, Yahweh dos exércitos. Então é importante você identificar no nome de quem você está pregando
e está fazendo a obra no nome de quem? E quem é essa pessoa que você está falando? É o Criador do universo. Nós andamos no nome de Yahweh dos Exércitos. E é através desse nome aí que nós obtemos a nossa salvação. Lógico que o nome do Eterno está no nome do Filho. Sem o nome do Filho não existe salvação. Os dois trabalham juntos, Yahweh e Yahweh. Então eles andam no nome do Deus deles. Nós andamos no nome do nosso Criador. Qual é o nome dele? Nós podemos responder. Yahweh é o nome do nosso Criador. O cristianismo em peso não sabe responder. Vai falar Yahvé, Javé, Yahuá. Acabei de sair de um grupo que agora que eles me colocou. Me colocam no grupo, não sei nem para quê. Me colocou no grupo que chamando o Criador de Yahuá. Não é Yahuá, é Yahweh o nome do Criador. Não tem nada de Yahuá. Então tem que identificar corretamente. Porque nome não é apenas uma escrita. Nome é uma pronúncia. Você tem que pronunciar correto. Então o que acontece? Vou ler Miqueias 3, versículo 16. Deixa eu ler aqui. Miqueias 3, versículo 16 vai dizer assim. Deixa eu ver. Aliás, Malaquias 3, versículo 16. Mas aqueles que temem a Yahweh, deixa eu ver aqui. Mas aqueles que... Deixa eu pegar mais embaixo aqui. Ó. Mas aqueles que temem a Yahweh dirão um ao outro. Yahweh prestou atenção e ouviu. Foi escrito diante dele um livro, um memorial em favor daqueles que temem a Yahweh e meditam no seu nome. Na Jerusalém está. E pensam no seu nome. Então tem aqueles que meditam no nome do Eterno quando está dormindo. Quando ele vai dormir, ele está meditando. Quando ele está orando, ele está meditando no nome do Eterno. Está orando no nome do Eterno. Está pensando nesse nome. Aqui está dizendo que o Eterno ouviu do céu e escreveu um memorial para aqueles que pensam no seu nome, que meditam no seu nome, que invocam o seu nome. Então é necessário conhecer esse nome para poder meditar nesse nome. Como é que eu vou meditar no nome do Eterno? Como é que eu vou pensar no nome do Eterno se eu não sei qual nome é esse? Por isso que o maligno tirou o nome do Eterno e o nome do seu Filho das Escrituras, que estão traduzidos no nosso idioma, para que nós não pudéssemos pensar e meditar nesse nome. Então o que acontece? No livro de Atos, capítulo 15, não vou ler todas as passagens não, para não ficar grande, mesmo assim ainda vai ficar grande a live ainda, acredito. Simeão acaba de expor como o Criador se designou desde o início, escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Está falando que o Eterno iria separar dentre os gentios somos nós. Os judeus não são considerados gentios, nós somos considerados gentios, porque nós somos judeus, não somos Yaldim lá. O Eterno decidiu separar dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Aonde tem esse povo dedicado ao seu nome? Na Assembleia? Na Batista? Na Presbiteriana? Não, eles não é dedicado ao nome do Eterno, eles é dedicado a Jesus Cristo, a Senhor, a Zeus, mas a Yahweh, não. Podem ser dedicados a Jesus. A Testemunha de Jeová é dedicada ao nome de Jeová. Anda de porta em porta de casa, pregando o nome de Jeová. São dedicados a esse nome. Porém, esse não é o nome do Criador. O nome do Criador é Yahweh dos Exércitos. Ele vai separar, ele prometeu. E ele está separando agora, nessa última era agora, a era de Filadélfia, ele está separando um povo dedicado ao seu nome, que invoca o seu nome, que busca esse nome, prega esse nome diante das nações. Então, o que acontece? Vou passar aqui para frente. A pronúncia do nome do Eterno. O nome do Eterno, como eu falei, é escrito com 4 letras hebraicas. Iod, Re, Vav, Re. Iod, Re, Vav, Re. Porém, ele é pronunciado usando apenas 3 letras desse nome, as 3 primeiras. Iod, Re e Vav. Iod, Re e Vav. Yau. A última letra, o Re, no final do nome do Eterno, ele é mudo. Ele é mudo. Por quê? Porque no hebraico existe consoantes vocálicas e consoantes que não são vocálicas. Todo hebraico é escrito com consoantes. Todo hebraico é escrito com consoantes. O nosso português é escrito com consoantes e vogais. Porém, no hebraico existem algumas consoantes que são chamadas de consoantes vocálicas. O que é isso? É porque ao mesmo tempo que ela é uma consoante, ela é uma vogal. Por isso que tem irmãos aí que estão aí debatendo nos grupos aí, ó, criando heresia no nosso meio, falando que nós não podemos falar o nome do Eterno usando a letra Y. A letra Y. Tem que usar o I. Não podemos usar a letra Y. É lógico que nós podemos usar a letra Y. Por quê? Porque tanto no hebraico quanto no português existe consoante e existe vogais. No hebraico, as consoantes vocálicas, elas eram consoantes do nome do Eterno.
elas eram consoantes e eram vogais ao mesmo tempo. Por exemplo, a letra Y, no nosso português também ela representa o I e representa a consoante, porque ela é o Y, mas ao mesmo tempo ela é uma vogal, ela é o I. No hebraico é o Iod. O Iod, essa letrinha aqui, ó. Essa letrinha aqui, o Iod, ele aqui, ó. Representa a letra I, tá vendo? Então, ao mesmo tempo, lá no hebraico, ela é consoante e ela é vocálica. Da mesma forma, o Re é o H, pode ser lido como R no nosso português. Então, é uma consoante, mas lá no hebraico, essa consoante Re representa também a vogal A. Vou mostrar o vídeo daqui a pouco. E a consoante Vav, ela é uma consoante, mas é uma vogal também. O Vav, no nosso idioma, é o W. O W, ele é consoante, mas ele é vogal. Ele é consoante, se vai ler na Bíblia de Jerusalém, você vai ler Iavé, Iavé, ou eu posso ler Iauê. Depende do jeito que eu vou usar o W. Se eu usar o W como uma consoante, vai ficar Iavé. Se eu usar o W como uma vogal, vai ficar Iauê. Iauê na Bíblia de Jerusalém. Por quê? Porque o Vav aqui é um W. E o W é tanto a consoante quanto a vogal. Por isso que eu estou falando que posso usar aqui, ó, posso usar o Y para o nome do Eterno, ou eu posso usar I. Posso falar Iau com Y, ou eu posso falar Iau com I. Entendeu, irmãos? Então, esses irmãos que criam coisas aí para fazer confusão na cabeça dos irmãos. No hebraico existe consoante chamada consoante vocálica. Aí o tetragrama é 4. Tetra é 4. Iod, Re, Vav, Re. Tá aqui, 4 letras. Porém, só usa-se 3 letras desse nome do Eterno para poder pronunciar o nome dele. Por quê? Porque o Re, no final de um nome, é mudo. No final de uma sílaba, ele representa uma vogal. Aí ele já não é mudo, porque ele representa a vogal. Ele passa a ser a vogal A, se ele estiver no final de uma sílaba. Se ele estiver no final de um nome próprio, ele fica mudo. Vou colocar o vídeo do Rabino aí mais uma vez mostrando, que eu já usei esse vídeo. Esse vídeo foi feito há 10 anos atrás, o Rabino mostrando o tetragrama em hebraico, e aí ele vai usar só 3 letras para poder mostrar o nome Iau. Assista aí. E a letra Re, no final da sílaba, então representa a vogal A. Então vamos ler. Aqui nós temos a primeira sílaba, Rem. E aqui nós temos a segunda sílaba, Ma. Então, no final da sílaba, o Re representa uma consoante vocálica, uma vogal. No início da sílaba, o Re representa então a consoante. Vamos então passar para uma outra explicação. Nós temos aqui, agora, vamos compreender como nós chegamos às vogais. Como nós chegamos às vogais? Vejamos. Aqui neste gráfico, nós vamos estudar. Deixa eu centralizar aqui para todos poderem ler e ver de maneira plena. No momento, estou centralizando. Aqui está. Então, nós temos o Re. Veja aqui. Nós temos esse triângulo, e aqui nós temos o Re. Veja que nesta ponta nós temos o Iod, e nesta outra ponta nós temos o Vav. Então, esta fusão de sons primários produzem as vogais. Veja bem, quando nós já sabemos, quando nós temos o Iod, o Re e o Vav, então nós temos as 3 consoantes vocálicas. São 3 sons fundamentais. Veja bem, se nós pegarmos, então, o Re e adicionarmos com o Iud, nós teremos, então, A mais I. Então, se você fundir essas 2 vogais, nós temos a vogal E. Se nós pegarmos o Re e mais o Vav e colocarmos a mais U,
então nós temos a vogal O. Essa fusão são os sons primitivos que produz as vogais. Vejamos. Então, de A mais I, nós temos a vogal E. De A mais U, nós temos a vogal O. Agora, observe uma coisa. Observe que nós temos, então, nessas três consoantes vocálicas, nós temos, então, aqui o início do som, o início de como se começa a pronunciar algum som, como se começou a pronunciar os sons em todas as línguas. Vejamos, então, uma nova explicação. Vejamos aqui uma outra explicação. Vamos, então, centralizar aqui a página para todos compreenderem de maneira plena. Veja que os sons fundamentais, na realidade, eles são a base do tetragrama. Veja que aqui está o tetragrama. Veja o Yud, o Re, o Vav e o Re. Então, nós temos esse Re final. Nós temos que nos lembrar que o Aleph e o Re, no fim da palavra, no fim das palavras, eles são mudos. O Re é mudo no fim de uma palavra. Então, nós temos basicamente aqui essas três vogais. Nós temos o Yud, nós temos o Re e nós temos o Vav. Ou seja, nós temos o I, nós temos o A e nós temos o U. Então, esta é a base do tetragrama. Nós temos a vogal I, a vogal A e a vogal U. Então, veja que este Re é um Re final. Lembre-se, no fim de uma palavra, o Aleph e o Aleph e o Re, eles são mudos. Lembre-se, sinais maçoréticos não são letras hebraicas. Não devemos colocar sinais maçoréticos em letras hebraicas. Sinais maçoréticos são apenas acessórios, não são letras hebraicas. Então, nós temos, na realidade, aqui o tetragrama sem nenhum sinal maçorético. É desta forma que devemos escrever o tetragrama, sem nenhum sinal maçorético. Lembre-se, sinais maçoréticos não são letras hebraicas. São apenas acessórios para aquele judeu que está fora de Israel e quer aprender a ler e a escrever hebraico. Então, nós temos a base. Tirando este remudo, nós temos, então, no tetragrama, o Yud, nós temos o Re e nós temos o Vav. Ou seja, nós temos o I, nós temos o A e nós temos o U. Yau. Viu aí, irmãos? Então, o nome do Eterno não é Yahu, não é Yahuwah. É só Yau, só com 3 letras. O trigrama forma o nome do Eterno, as 3 primeiras letras. A última letra fica muda, ok, irmão? Tem um achado aí, que foi achado aí há mais de 2.700 anos atrás, se eu não me engano, foi achado uma escrita. Vou colocar mais uma vez a menina de Israel lá falando, que foi achado uma escrita, um pergaminho. Nesse pergaminho estava escrito só as 3 primeiras letras do nome do Eterno. São essas 3 aqui, ó. Yod, Re e Vav. Mostrando que o nome do Eterno, Deus lá do início, mais de 2.700 anos atrás, já era pronunciado só com 3 letras. O mesmo Criador que se apresentou diante de Moisés e falou com ele, meu nome é Yau. Assista aí para vocês verem. Estavam escavando o resto da terra que foi tirado do lado do altar, que é chamado o altar de Josué. Então, essa pequena tábua foi encontrada na terra que estava do lado do altar. Pessoal, o altar de Josué e o texto da maldição foram encontrados os dois no Monte Ebal e um do lado do outro. A pergunta é, qual é a datação deles? De quando são o altar e a tábua? E a resposta, os dois foram datados de mais ou menos
3.200 anos atrás. Pessoal, 1.200 anos antes de Cristo, que é justamente a datação da época da saída dos judeus do Egito, dos 40 anos no deserto e da entrada na terra de Israel. Então, os artefatos se encaixam fisicamente na descrição da Bíblia e também a datação e, obviamente, o texto, que nos chama muito a atenção de ser uma maldição encontrada no Monte da Maldição. E esse achado arqueológico muda toda a nossa maneira de estudar a arqueologia bíblica. Por quê? Porque críticos da Bíblia falavam que o povo de Israel não sabia ler e escrever na época do êxodo do Egito, e por isso a Bíblia teria que ter sido escrita bem depois. Tinham arqueólogos, não aqui de Israel, mas de outros lugares do mundo, que diziam que talvez a Bíblia foi escrita no período helenístico, quer dizer, no período grego ou no período romano, algumas partes inclusive, que não poderia ter sido escrito na época do Êxodo. E aqui a gente tem uma prova irrefutável que o povo de Israel sabia ler e escrever em hebraico. Não é exatamente o mesmo hebraico que a gente fala nos dias de hoje, porque o alfabeto é o proto-hebraico, quer dizer, é um alfabeto hebraico um pouco mais antigo, mas que as letras são equivalentes. Então, para pessoas que conhecem o hebraico antigo, elas podem também ler esse texto até os dias de hoje, mostrando que o povo de Israel sabia ler e escrever e por isso sim pode ter escrito a Bíblia na época que a Bíblia foi escrita, segundo a tradição da arqueologia bíblica. É super importante o fato dessa tábua ser o texto hebraico mais antigo já encontrado e também por ele conter o nome de Deus. Até antes da quinta-feira passada, o texto mais antigo com o nome de Deus que a gente tinha era um texto que se chama a Estela de Mecha, que era do ano de 830 a.C. Quer dizer, quase 400 anos posterior ao texto que a gente acabou de encontrar. E a Estela de Mecha não foi escrita pelo povo de Israel, ela foi escrita pelo rei de Moabe, que se chama Mecha, e ele conta a conquista da região de Moabe pelo rei Omri, o rei de Israel, e a revolta moabita que acontece depois disso. A gente conhece essa passagem, quer dizer, essa história também pela própria Bíblia. O segundo livro de Reis, capítulo 3, nos conta da conquista de Omri e depois também a revolta moabita que vai acontecer. E nessa estela escrita pelos moabitas, eles incluem o nome de Deus, que é o tetragrama. Tetra significa 4. O tetragrama são 4 letras. O Yud, Rei, Vav, Rei. Agora, nesse texto que a gente encontrou, que é quase 400 anos anterior à Estela de Mecha, a versão mais antiga que a gente já encontrou, o nome de Deus, ele não aparece como tetragrama, pessoal. Aparecem só 3 letras dele. O Yud, o Rei e o Vav. O último rei não está escrito nessa pequena tábua. A pergunta é por quê? Por que que eles não incluem o nome completo de Deus? E a resposta é: nós ainda não sabemos, pessoal. A gente não tem a menor ideia. Esse achado é novíssimo. Literalmente, ele foi divulgado há poucos dias atrás e a pesquisa completa ainda vai ser divulgada daqui a alguns meses. Tudo que eu tô contando para vocês, pessoal, são as poucas informações que a gente tem até agora. A gente vai saber bem mais nos próximos meses e é realmente uma das coisas que chama a atenção nesse texto, é o nome parcial de Deus, e ele aparece 2 vezes, quer dizer, não foi um erro, não foi que apagou. Quem escreveu propositalmente somente as 3 letras. E quando vocês viram eu lendo no início o texto, vocês repararam que eu não leio o nome de Deus? Primeiro, pessoal, ele não está completo ali. E segundo, porque no judaísmo a gente não pronuncia o nome de Deus, mas essas 3 letras,
elas sim aparecem no judaísmo e a gente sim pronuncia elas. Por exemplo, o nome Matitiyahu. O final da palavra Matitiyahu é exatamente as mesmas letras que aparecem nessa pequena tábua. Então, aí você pode me perguntar por que ela fala que não pode falar o nome do criador. Não pode falar só o nome, mas o nome contido em outro nome, ela pode falar. Igual, por exemplo, ela falou lá, Matitiyahu. Isso é uma tese que eles criaram na cabeça deles, que eles só podem falar o nome do Eterno quando o nome do Eterno está no nome de alguém. Igual, por exemplo, João, eles falam Yahuana. Isaías, eles falam Isha Yau. Os rabinos de Israel. Já lancei vários vídeos aqui onde eu coloquei os rabinos lá falando o nome dos profetas. Jeremias e Irmial. Falar só o nome eles não podem, mas com o nome do Eterno estando no nome de algum profeta, eles podem falar. Antes de eu entrar aqui na tradução do grego agora, se o irmão tiver o vídeo aí dos judeus lá de Israel, lá reunidos entre eles, e eles mostrando que o nome não é judeu, a palavra judeu não existe no hebraico, a palavra correta é Ialdim. No hebraico, Ialdim se escreve da direita para a esquerda. Din significa